Queremos dizer que, assim como Chico Xavier, que foi um medianeiro entre inteligências iluminadas, Emmanuel, por sua vez, foi um medianeiro dos Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, linguagem de Paulo de Tarso, trazendo para o nosso entendimento, nosso alcance, interpretações novas sobre a palavra de Jesus, interpretações mais puras e mais simples. Então, o que vai se seguir agora, vamos tomar antigos textos, antigos fatos do livro sagrado, a Bíblia, e vamos ressignificá-los, a nossa compreensão, conforme essas ideias novas que se fizeram chegar dos planos mais elevados, dos planos superiores, através de Emmanuel. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre o Êxodo, o deserto e a nossa redenção. O Êxodo significa saída em grego e em hebraico partida. E é o segundo livro da Bíblia e que vem logo depois de Gênesis. Vai contar lá a história do povo hebreu, dos israelitas, que deixaram para trás 400 anos de escravidão lá no Egito. E que um dia, liderados por Moisés, caminharam pelo deserto durante 40 anos, até o Monte Sinai, até a terra de Canaã, até a terra da promissão. Vamos aqui compreender que essa jornada, sair da escravidão, atravessar o deserto e alcançar a terra da promissão, tem muito a ver conosco. A própria palavra Egito, quando em hebraico ou em aramaico, Mitzrayim, que significa, cuja tradução é estreiteza, limitação. Temos então uma coletividade na estreiteza, na limitação, ou seja, na escravidão, que para alcançar a terra da promissão terá que atravessar, terá que viajar em um deserto. Então é uma simbologia, vai ilustrar uma das etapas da humanidade que, para deixar a condição da escravidão material, precisa atravessar um deserto, peregrinar pela escassez, pelas necessidades, para encontrar a perfeição relativa que nos é dada a alcançar, a pureza espiritual, as bem-aventuranças. Vai dizer o codificador Allan Kardec que aquela coletividade hebraica no deserto eram como errantes. Ora caminhavam, ora paravam, se recolhendo em suas tendas, em seus tabernáculos, cujo significado, cuja tradução são corpos. Então, como Allan Kardec vai colocar, são como espíritos errantes que ainda precisavam reencarnar em corpos, tabernáculos, porque não haviam concluído ainda a sua jornada. Enquanto que aqueles que já não mais precisam reencarnar, não mais precisam de corpos materiais, são espíritos puros que já atravessaram o deserto e conseguiram alcançar o estado de bem-aventurados. Então agora podemos começar a perceber que aquela história distante, o êxodo de uma coletividade, tem muito a ver conosco. Tem um significado novo ao nosso olhar, aos nossos corações. Sim, nós estamos vivendo um êxodo e também estamos atravessando, viajando num deserto com toda a certeza. Na obra máxima de Emmanuel, por Chico Xavier, Paulo Estevão, após tudo aquilo que havia acontecido com Paulo, ele no deserto tem a visão de Jesus nas portas de Damasco. Após tudo aquilo que havia acontecido com ele, Paulo, e antes da sua vivência de 3 anos lá no deserto, ele um dia vai até Jerusalém conversar com seu orientador, Gamaliel. Entre tantas reflexões, num determinado momento, seu mestre vai lhe dizer assim: olha, Saulo, ainda naquela época, eu fico pensando assim, que região seria essa, a terra da promissão? Se o amparo divino está em toda parte, por todos os lados, em todos os lugares, onde então haverá um local
onde haverá uma terra, onde haverá na qual o poder de Deus, no qual as bênçãos de Deus seriam ainda mais abundantes. Que local seria esse? Onde haveria essa terra da promissão? Saulo, talvez eu fico pensando que não seja um lugar físico. Uau! 2000 anos atrás. Então Gamaliel está fazendo para Paulo uma reflexão, como nós estamos fazendo agora aqui, ampliando a terra da promissão a uma condição espiritual maior. Então Gamaliel, naquela sua conversa com Paulo, vai concluir assim: Paulo, creio que se trata de algo não material, não físico. Nas minhas reflexões solitárias, cheguei à conclusão que a terra da promissão, prometida pelas divinas revelações, é o Evangelho de Jesus, a vida do Cristo, a sua mensagem vivida e sentida, é a terra da promissão. Uau, agora sim. E aqui está o desafio. Assim como na jornada do Êxodo, dos hebreus, sair da escravidão, ou seja, da inconsciência, sair da limitação material, é uma jornada, é atravessar um deserto, é uma viagem, não mais a exterior, mas a interior. Vai dizer Paulo, adaptar-se ao Evangelho é descobrir outro país, cuja grandeza se perde no infinito da nossa alma. Então esse deserto agora foi transportado para dentro de nós. No prefácio do livro Nosso Lar, lá, André Luiz vai dizer assim: somos muitas vezes esse deserto, essas almas ainda áridas, secas dos sentimentos santificadores, sedentas de paz, de luz divina, da água viva, para converter o nosso deserto em um jardim. Então vamos pensar agora, vamos refletir mais um pouco. Qual é a imagem que um deserto nos comunica? Não é da escassez, da aridez, das privações, das dificuldades? Não são sentimentos de medo, de insegurança, de ansiedade? E tudo isso não é quase exatamente aquilo que vivemos agora? Nós não estamos em um deserto? Todos os dias temos uma batalha para nos manter bem e equilibrados. Quase sempre acontecimentos surgem para tirar a nossa harmonia, que são os problemas, as contrariedades, as adversidades. O deserto, então, representa a escassez das facilidades exteriores. Quando faltam os recursos externos, somos obrigados a buscar em nós mesmos a água da expressão da misericórdia divina, que está em nosso templo íntimo, em nossa consciência. É como se Jesus nos dissesse mais ou menos assim: qual é o grande convite das experiências do deserto em nossas vidas? Das experiências de escassez, de limitação. Por exemplo, da escassez de afeto, a perda de um ente querido ou alguém que nos deixou, a escassez da saúde, às vezes uma doença perdura por longo tempo, ou uma doença perdura por longo tempo num ente que está muito próximo e querido a nós, nos trazendo muitas limitações, ou ainda a escassez das facilidades, naqueles momentos em que a vida parece não nos favorecer exteriormente, em que as coisas parecem não ir tão bem, em que a presença divina parece não se mostrar. Então, que essas experiências de escassez, de deserto, estão nos convidando a fazer? O que um cristão ativo deve fazer nesses momentos? Reconhecer que é chegado o momento de cavar fundo, momento de introspecção, de aprofundamento interior, de procurar outros caminhos, para encontrar outros recursos que externamente não estão mais disponíveis. Cavar fundo é orar, é confiar, é fazer o que é certo, é equilibrar-se, é olhar para dentro, é contar com a própria consciência. O deserto em nossas vidas
as experiências de escassez, de aspereza, de limitações, de necessidades do âmbito exterior. São grandes convites do Senhor, em sua infinita misericórdia, para que venhamos buscar, para que venhamos descobrir, para que venhamos tornar claro para nós aquilo que já está dentro de nós, para descermos mais fundo do que temos descido, a fim de fincar raízes, para alcançar as reservas que estão em nós mesmos e que, uma vez encontradas, nunca mais nos faltarão. É por isso que muitas vezes as circunstâncias exteriores se desajustam, não vão bem, não dão certo. É o convite da vida a buscar em oposição ao que não temos, não achamos do lado de fora, do lado exterior, do lado material, a abundância dos tesouros que temos dentro de nós. Enfim, qual é o grande deserto para sair do deserto? Enfim, qual é o grande desafio para sair do deserto? É aprender a lidar com as circunstâncias que nos chegam e fazer delas instrumentos de crescimento, ao invés de instrumentos de quedas. Bezerra de Menezes, agora em maio de 2020, bem no meio dessa pandemia, vai pedir para aproveitarmos esse deserto. Assim está escrito em sua mensagem, desse isolamento social. Ele vai dizer que esse atual deserto é uma ótima oportunidade para um encontro com nós mesmos, em nossas vidas, com o nosso interior. Continua ele dizendo assim: é um daqueles momentos preciosos de verificação, e eu acrescento aqui, de exame, de investigação, de análise, de introspecção, diz ele, do nosso comportamento. Por que eu faço as coisas assim? Por que eu faço assado? Por que eu sou desse jeito? Por que eu sou daquele? É o momento de você ponderar e refletir sobre o seu comportamento. É o momento, então, de perdoar, de dar o perdão, ou de pedir o perdão. É um daqueles momentos para refletirmos sobre quais são nossos sentimentos. Temos sentimentos de mágoa, de ressentimento? Quais são os sentimentos que mais habitam dentro de nós, que temos em nosso coração? Diz ainda ele, é a hora de vasculhar, diz eu, procurar, ajeitar, arrumar, resolver o nosso mundo interior. Continua Bezerra de Menezes, é a ocasião mais adequada para fazer a preparação da vida que se seguirá. É a ocasião mais adequada para fazer a preparação da vida que se seguirá, diz Bezerra. Atravessar esse deserto atual é a oportunidade que temos para nos libertar, crescer e nos aperfeiçoar em direção a Deus. Fim. E uau! Quem pensaria que o deserto é tudo isso? Como diz Jesus, né? Quem tem olhos de ver, que veja. O que fizermos agora, nesse deserto, vai definir o nosso futuro. E agora o momento mais profundo, mais importante de toda essa nossa reflexão. Bom, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no versículo 31, Jesus vai dizer assim: vinde à parte para um lugar deserto e descansai um pouco. E o evangelista continua, porque eram muitos os que iam e vinham e não tinham tempo para comer. O que Jesus está dizendo? Convidando, chamando os discípulos para irem a algum lugar deserto, um lugar tranquilo, isolado, um cantinho qualquer, assim, para bater um papo, jogar uma conversa fora, para descansar um pouco. Se tomarmos, isso com o raciocínio material superficial, a resposta é sim, é isso mesmo. Mas queremos agora usar aqueles recursos que falamos lá no início. Emmanuel, o medianeiro entre o mundo elevado, superior, das inteligências que interpretam com pureza e simplicidade as palavras de Jesus, e queremos trazer para o nosso cotidiano agora.
Esse é o ponto principal, mais importante dessa nossa reflexão de hoje sobre o deserto, o êxodo e a nossa redenção. Entretanto, utilizando as chaves que a doutrina espírita apresenta, podemos compreender um sentido mais amplo desse momento com Jesus. Emmanuel vai dizer lá no capítulo 34 do livro Pão Nosso. Jesus não estava se referindo a um lugar físico, nem a um cantinho, nem a um deserto, ou mesmo a um claustro de mosteiros e coisas assim, que muitas vezes as pessoas se utilizam como desculpa para suas fugas mirabolantes. Emmanuel diz claramente assim: Jesus se refere à câmara silenciosa situada dentro de nós mesmos e não ao mundo exterior. Uau! Vinde à parte para um lugar deserto e descansai um pouco. E continua o evangelista, porque eram muitos os que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Emmanuel diz: Jesus se refere à câmara silenciosa, situada dentro de nós mesmos e não ao mundo externo. Jesus está dizendo que as experiências do deserto são os momentos em que ele consegue falar conosco, se comunicar e ser ouvido. O símbolo do deserto não é a fuga, não é o distanciamento, não tem nada nosso que se encontra fora de nós. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Emmanuel vai continuar dizendo que este trecho do Evangelho é uma descrição do nosso mundo moderno. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, quer dizer, não tinham tempo para se nutrirem. Vamos e voltamos para lá e para cá em busca de tantas coisas, sempre coisas. E não temos muito tempo de nos alimentar do pão da vida, seja esse do contato com nós mesmos. Mal conseguimos passar um tempo conosco mesmo, logo precisamos de distrações, de prazeres sensoriais, nem sequer imaginamos existir uma jornada interior. Nessa nossa relação com Deus, já vamos compreendendo que esse deserto não se trata de um isolamento nos aspectos exteriores, mas um encontro interior, a câmara silenciosa, situada dentro de nós mesmos, para que possamos melhor nos relacionar com Deus, conclui Emmanuel. A câmara silenciosa é um outro aspecto fundamental que o deserto nos oferece e que nem sempre é valorizado, é o do silêncio. Silêncio que significa conviver com nós mesmos, desligar dos ruídos exteriores da balbúrdia, ouvir as vozes que se expressam em nossa consciência, em nossa profundeza. É a expressão divina que fala conosco. É preciso ter esse silêncio, como vai dizer Guimarães Rosas na sua obra majestosa Grandes Sertões Veredas. Sertões que significam desertos. Lá tem um diálogo entre personagens. Em um determinado momento, um dos personagens pergunta ao outro: "O senhor sabe o que é o silêncio?" E o outro personagem responde: "É a gente mesmo, demais." É isso. O silêncio é a gente mesmo. Demais. Aprender a conviver com momentos de silêncio, o deserto, é aprender a se ouvir, a se conhecer. Só foge de si mesmo aquele que não se suporta, não consegue conviver com a sua consciência, não quer olhar para si, não quer se conhecer. O silêncio interior é único. Ele tem a voz da consciência, ele tem a sua voz, que aponta caminhos que muitas vezes não queremos seguir. Só os desafios da convivência, que a convivência nos impõe, é que nos aprimoram. Nós precisamos da convivência para nosso progresso e evolução. Uma coisa é ter momentos de silêncio, que é bom, exterior. Outra coisa é fazer disso o alvo da vida. Jesus está falando ali daquelas pessoas que estão correndo, atarefadas, que não têm tempo para se alimentar. O que isso quer dizer? Haviam muitos que iam e vinham e não tinham tempo para se nutrirem no silêncio, na serenidade.
esse silêncio, sem esse lugar à parte, não conseguimos nos nutrir, nos fortalecer, vai faltar recursos e aos poucos vamos nos esgotando, nos consumindo e o Cristo nos aguarda para revigorar nossas forças. Meimei vai dizer assim lá naquele livro Instruções Psicofônicas, no capítulo 14. Há uma melodia no silêncio. Ela diz assim, o silêncio é fecundo, quer dizer, o silêncio alimenta. Quantas coisas da natureza que servem à vida ocorrem em absoluto silêncio. Vamos dar só um exemplo, porque o nosso tempo aqui é bem curto. Toda uma floresta inteira cresce em absoluto silêncio. Porque só consegue se manter equilibrado no mundo aquele que está bem consigo mesmo. Só consegue dominar as circunstâncias exteriores, desafiadoras, quando conhecemos muito bem as nossas circunstâncias interiores, porque as de fora sempre encontram tomada com as de dentro. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, tem uma mensagem do Espírito de Verdade, onde ele vai dizer assim, no silêncio de vossos pensamentos, eu, o jardineiro divino, vos cultivo. Arrepiou. Jesus nos cultiva no silêncio de nossos pensamentos. Naqueles momentos em que estamos orando, refletindo em nosso interior, desconectado das coisas lá fora, ali Jesus se faz presente, ou seja, mais próximo, e ali nossa mente, nosso coração se fecunda de ideias e sentimentos renovadores, porque é Jesus falando conosco. Como vai dizer Emmanuel, a nossa existência é jornada para Deus. E agora temos uma reflexão então. Como estamos caminhando nessa jornada? Para a frente, para o alvo, ou em círculos, como quem perdeu o rumo? Acompanhar o Cristo, diz Paulo, é examinar a si próprio, é experimentar a si mesmo. Está lá na segunda carta de Coríntios, no capítulo 13. E como vai dizer Emmanuel, ninguém progride sem renovar-se. Andar em linha reta é olhar sempre para os dois lados. Como falou Jesus, né? Levantai os olhos, olhe. Andar em linha reta é olhar para os dois lados. É equilibrar-se em dois mundos, o exterior e o interior. É ir para a frente, é progredir. Quantas encarnações nós não temos tido, repetindo experiências de baixo teor espiritual, sem sair da mesma condição. E se vamos agora jornadear, viajar, peregrinar pelo deserto, ou seja, por esse mundo moral, esse mundo imaterial e espiritual, vamos encontrar 3 importantes obstáculos, barreiras, marcos a superar, conquistas, milestones, que na linguagem simbólica figurada dos evangelhos, lá está escrito como tentações. Na história do êxodo, o povo hebreu, naqueles 40 anos pelo deserto, experimentou 3 tentações. E lá no Evangelho de Mateus, exatamente no capítulo 4, que é antes das bem-aventuranças, e isso não pode ser uma coincidência, vamos encontrar a narrativa da passagem de Jesus no deserto e também as 3 tentações. Uau! E para compreender bem tudo isso, vale lembrar que lá na Gênese de Allan Kardec, no capítulo 15, no item 52, vamos encontrar uma mensagem de João Evangelista, em que ele vai dizer que aqueles 40 dias de Jesus no deserto e as 3 tentações são uma parábola, são um símbolo. Diz lá o apóstolo João claramente que Jesus nos queria falar das barreiras, dos obstáculos, das tentações que encontraremos nessa jornada pelo deserto interior em busca da terra da promissão, da redenção, desse estado de bem-aventurado. Essa parábola, Jesus no deserto e as 3 tentações, guardam exatamente as 3 respostas, as 3 posturas que os hebreus deixaram de seguir e por isso andaram em círculos e demoraram 40 anos naquela peregrinação no deserto, que não era uma distância longa, mas andaram muito em círculos.
Então vamos ver a primeira barreira, o primeiro marco, a primeira tentação. Então logo no início da jornada dos hebreus lá no deserto, teve um dia lá em que se revoltaram contra Moisés, que naquele contexto é uma representação de Deus. Então eles falam assim: ei, você nos trouxe aqui nesse deserto para morrermos de fome? Melhor era estar lá no Egito. Tínhamos pão, carne à vontade. Uau, meu Deus, olha o símbolo. Melhor era a escravidão, mas com as necessidades básicas atendidas, materiais atendidas, satisfeitas. Uau! Então aqui está a primeira barreira, o primeiro obstáculo para quem vai atravessar esse deserto interior, que é a do apego material, apego às paixões, apego ao poder. E lá na parábola, para a primeira tentação, Jesus vai responder assim: nem só de pão vive o homem. Caramba, essa foi demais, foi de arrasar. Nem só de pão vive o homem. O que é que Jesus quer dizer com isso? Que você não é corpo. Sua vida não se resume a matéria, objetos e coisas. Você não vive só de comer, de dormir, de se reproduzir e nem tampouco de recursos amoedados. É como vai dizer Emmanuel também, não se resume a vida a fenômenos materiais e nem simplesmente a continuidade da espécie. Tudo isso são ferramentas, recursos, meios. Suas necessidades fundamentais, está dizendo Jesus, são outras, são bem maiores, bem mais nobres, bem mais amplas. Então, quando estivermos atravessando esse deserto interior, solte as coisas materiais, as coisas temporárias, solte as malas. O mundo interior é moral. Não há lá não cabem as coisas materiais, não cabem os apegos. Eis o desafio: você vai fazer uma peregrinação moral e não material. A segunda barreira, o segundo obstáculo, a segunda tentação. Então lá no deserto, de novo, aqueles hebreus, depois de alguns anos no deserto, aquela aridez, aquela escassez, aquela seca e tal, contínua, eles queriam água e fizeram uma ameaça lavada a Moisés. Queremos água ou vamos parar. Então, o que isso pode significar? Qual será o obstáculo? Claro que é o do orgulho. Faça isso na minha vida, agora, Senhor. Ou deixo de acreditar em você, ou largo tudo isso, toda essa vida espiritual, todas essas coisas, esse trabalho, quero que resolva o meu problema agora, quero que faça isso na minha vida agora, ou então largo tudo e deixo de acreditar. Queremos sempre nos sobrepor ao Criador, queremos dar ordens ao Criador, queremos que Ele se submeta à nossa vontade. Qual foi a resposta de Jesus lá no deserto para essa barreira, para esse obstáculo, para essa tentação? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Quem somos nós para dizer a Deus o que fazer? Que arrogância, que orgulho, que prepotência é essa? Vale dizer que ao atravessar nosso deserto interior, vamos nos encontrar nessa viagem face a face com o nosso orgulho. Vamos rever muitos pontos de vista, vamos recordar muitos equívocos que fizemos, vamos ter que abrir mão de muitos caprichos e muitas manias, vamos descobrir que estivemos iludidos por muito e muito tempo. Vamos ter que levantar o véu da consciência e da responsabilidade, e isso vai doer. Ou abrimos mão da prepotência, do orgulho, ou paramos a nossa viagem interior. Ou nos aceitamos como somos, e nisso não há nenhum demérito, e começamos a caminhar em outra direção, ou vamos continuar andando em círculos. Qual é o símbolo da alma rebelde? Andar em círculos. E para terminar toda essa nossa conversa e reflexão, que isso nunca vai ter fim, vamos lembrar agora da terceira e última barreira, obstáculo, a tentação. Então, um dia lá os hebreus estão lá no deserto. E Moisés, então, vai subir na montanha para receber os 10 mandamentos. Acontece que Moisés não desce. Passam-se 40 dias e nada de Moisés voltar. Então o povo, rebelde, indisciplinado, tem a ideia de fazer um novo Deus.
Um Deus mais próximo, um Deus mais igual, um Deus que não exige nada, um Deus que não solicita nada, um Deus que eles vão sempre estar gostando, então fazem um bezerro de ouro. Exatamente, um Deus de ouro. O ouro que eles adoravam, que eles gostavam muito. Porque adorar, porque servir e se espelhar no Criador e fazer disso o centro da vida não é assim tão interessante para muita gente. Então, lá para essa terceira tentação, lá na parábola de Jesus, ele responde assim: Afasta-te de mim, Satanás, somente a Deus adorarás e prestarás culto. Vale lembrar aqui que a expressão Satanás não é de um personagem. Assim como em hebraico, Satanás em hebraico e diabolo em grego, a tradução e o significado dessas expressões são separar ou aquilo que se opõe. Então, em nosso contexto, podemos compreender que Jesus está dizendo que nessa jornada, nessa peregrinação, nessa viagem por esse deserto interior, não podemos nos separar do Criador. Que diariamente vamos precisar dessa comunhão, dessa ligação com o nosso Deus, com o nosso Pai, seja na oração, seja na fé, seja na confiança, assim como Jesus um dia disse: eu e o Pai somos um. Então, para terminar, mas quando nos transformarmos ao Senhor, então o véu será retirado. E Emmanuel vai dizer assim: não é fácil rasgar os véus que ainda ensombram a mente humana.